E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Esse aqui é o nosso primeiro videocast aqui do canal, que é eu e o meu querido amigo, parceiro da editora agora, André Tim, vamos comandar. Esse aqui é o episódio piloto, então vocês não deem bola para eventuais falhas, mas a nossa ideia é conversar sobre os livros, sobre a literatura, sobre a produção de conteúdo e sempre fazer alguma indicação literária para vocês. André, vou pedir para te apresentar aí para o pessoal aqui do meu canal. Eu ia dizer que a gente vai fazer mais ou menos o que a gente já faz sempre, só que agora a gente vai gravar, né? A única É verdade. diferença. E alguns assuntos mais pesados a gente deixa de fora. É. E não, é isso, cara. Me apresentando aí para quem não conhece, sou André Tim, sou escritor. Tô agora para lançar meu segundo romance, tenho um livro de contos publicado também. Tô aí na estrada faz uns anos já e agora sou colega de editora do Rodrigo aí também, que é a editora Taverna, né? Então, se tudo der certo, esse, essa frase agora é a que a gente mais diz, né? Mas se tudo der certo, devo lançar o livro aí em 1 mês, 2 meses e vamos ver o que acontece, né? O coronavírus acabou nos atropelando e eu acho até que foi bom tu já falar sobre isso, porque a gente já dá a introdução ao nosso Sim. tema, né, André? O que aconteceu? O mercado literário, que é um mercado já fragilizado, ele está sofrendo impacto, assim como todo mundo, com essa questão da pandemia, de toda essa tragédia que a gente tá vendo, né? Hoje, que dia é hoje do mês? É 14 Dia de 14, né? abril. Eu fui ver ali que a gente já bateu recordes de morte aqui no Brasil de novo, foram 200 e tantos mortos, então... Mas a gente tem que sobreviver, né, André? A gente tem que falar de coisa boa, a gente tem que tentar sair desse redemoinho da notícia ruim aí da internet, e por isso que a gente está aqui para falar de livros. E a gente trouxe algumas informações ali, e uma delas, que é uma matéria que saiu eu vou deixar embaixo do vídeo todos os links para as matérias, tá, pessoal? Mas uma delas é a questão de como tá a procura dos livros agora na quarentena. Então eu vou perguntar aí para ti, André, como é que tá a tua procura de livro na quarentena? Tu tá lendo? Tu tá conseguindo ler? Eu particularmente tô com um pouco de dificuldade de ler. Eu acho assim que nós somos leitores muito vorazes, digamos assim, né? Então eu acho que a nossa tendência, mesmo que agora nesse momento em que a gente está tentando manter a nossa sanidade, né, mental, isso tende a afetar um pouco a nossa capacidade de leitura, mas nós já somos assim pessoas que leem mais do que a média, com certeza, né, até pela nossa condição de escritores. Mas eu estava vendo alguns índices ali naquela matéria que você tinha O Jornal comentado, Next, né, eu acho, né? e é muito curioso assim porque parece que a condição do corona ela potencializou o que mais ou menos já acontecia, só que colocou uma lente de aumento nisso, né? Porque a matéria falava ali, por exemplo, de índices da Espanha, dos Estados Unidos e da Itália, se não me engano, E Reino e Unido todos também. tiveram assim aumentos bem significativos na procura por livros, né? Acho que na Espanha, se não me engano, aumentou 50% a procura de livros digitais, Exato. E no que Reino Unido, é um índice. 33%. Exato. E no Brasil, curiosamente, ou Eu não quando cheguei... curiosamente, diminuiu, né? Quando 4, che... alguma coisa por cento, né? 4,09. Quando eu cheguei no Brasil, eu fiquei chocado, porque eu digo, então tá bom, a gente tá... Vamos resistir com livros essa pandemia aí. É, Mas eu talvez, como tu disse, eu até não fico tão surpreso assim, porque a gente sabe, por conhecer a parte interna do mercado, que a gente está todo dia batalhando para fazer nosso livro andar, que o Brasil não lê muito. Mas eu até te confesso que eu estava com um pouco de expectativa de que nessa sim. pandemia as pessoas com tempo em casa, que a gente está fazendo o nosso home office, mas né, a pessoa está com tempo, né? Está com tempo de ver 154 mil lives por dia. Tu podia em Uhum. 30 minutos ler um pedaço de um livro, né? Mas infelizmente, as vendas ainda caíram ainda mais. Só que aí eu fico na dúvida, André, se é a questão das vendas que estão caindo, né, tanto assim, se é porque eles estão usando, e aí essa informação que é do Nexus também, né, eu acho, e a minha dúvida é de onde é que eles tiram esse percentual.
se a base deles é só a Saraiva, a Cultura e essas grandes redes, porque essas realmente estão diminuindo e a gente é um dos que acaba colaborando meio que indiretamente para elas diminuírem, porque eu faço questão de não comprar livro delas. A gente não pode alimentar um sistema que, de fato, não está quebrando a roda. A Cultura e a Saraiva, elas não pagam seus fornecedores, estão quebrando pequenas e médias editoras. Na verdade, as pequenas e médias nunca conseguimos entrar na Cultura e na Saraiva, né? Mas, enfim, elas estão quebrando editoras e as editoras não pagam seus autores, que, tipo, já recebem, né, valores irrisórios pelo trabalho que dá escrever um livro. E eu trago esse questionamento porque eu estava falando com os guris da Taverna, e, claro, que a Taverna tem a situação de ter aparecido no Fantástico, né, naquela semana ali das primeiras semanas da pandemia, justamente porque eles estavam numa dificuldade muito grande já de janeiro e fevereiro, que foram meses fracos de venda. E aí eles tiveram essa generosidade de algum vizinho que acabou pagando o aluguel de fevereiro, de março ali da livraria, e isso gerou um movimento. E eles notaram que perante fevereiro tinha quase dobrado o número de vendas, sabe? E o que para eles era um cenário bom, porque era de muito poucas vendas em janeiro e fevereiro. Sim. E aí é a minha dúvida da onde vem esse índice tão negativista, assim, porque apesar dos pesares, eu tô vendo bastante pessoa ler. Eu acho que tem algumas coisas que impactam, assim, mas realmente a gente teria que saber a origem dos números para conseguir entender de fato essas estatísticas, né? Eu tendo a desconfiar que livrarias muito pequenas, independentes, talvez não entrem nesse número. E porque eu não sei, eles devem pegar esses números de alguma associação de livreiros nacional ou alguma coisa do tipo, assim, mas eu não sei qual é a abrangência desses caras e inclusive porque isso deve depender muito de que as próprias livrarias os atualizem com esses números, né? Então as livrarias têm que, e eu não sei se isso acontece. Outra coisa que eu acho que de fato parece que as pessoas estão lendo mesmo, ou talvez isso seja um reflexo da nossa bolha, não dá para saber direito, Exato, né? a gente vive nessa bolha. Mas tem outra coisa assim que talvez impacte também é que para ler as pessoas necessariamente não precisam comprar livros, né? Entendendo que muitas pessoas já têm livros em casa. Isso é verdade. E tem, sei lá, uma pilha de livros que está atrasada, que não conseguiu ler ainda. Eu tenho uma estante de livro livro isso também pode aqui. impactar, né? No sentido de pessoas que estão lendo, mas que não reflete no número de vendas de livro, porque não são vendas novas, né? São vendas que já aconteceram antes. Eu, no meu caso aqui, eu tenho para quem não sabe, o Ainda que a Terra se Abra estava em campanha de pré-lançamento já, a gente já estava 2 semanas com o livro em venda, mas quem não sabe a pré-venda, tu tá vendendo o livro antes dele ser impresso para ajudar com as custas do livro, enfim, e a pessoa tem alguns benefícios, tipo desconto, frete grátis, o Ainda que a Terra se Abra, os primeiros 50 compradores ganharam uma eco bag. Teve o lance do e-book também, né? O lance do e-book ele já entrou por causa do corona, porque como o corona nos atrapalhou e tipo a previsão era que as pessoas já estivessem recebendo o livro, e aí veio as proibições do mercado do comércio abrir e as gráficas estão fechadas, né? Então talvez eu vi que o livro dos guris, o Corpo Seco, saiu, mas é porque a gráfica já estava trabalhando antes. Mas tipo o meu ficou numa nuvem aí no meio do caminho, sem poder ser impresso, e por isso que a gente está dando o e-book. Só um parênteses, cara, eu queria falar justamente desse lance do e-book aí, porque isso foi um negócio assim que eu sempre achei que deveria acontecer, mas eu acho que por questões de mercado é difícil de se implementar isso. Mas eu sempre fui a favor de que quem compra o livro impresso deveria ganhar o e-book. Eu concordo contigo. Porque o contrário não é possível, porque o valor do e-book é muito menor, mas quem compra o livro físico, que geralmente é R$30 para cima, 40, 45, 50, dependendo do livro, ou até mais caro, é interessante, porque às vezes a pessoa não... tem pessoas que se decidem bem, assim, eu só leio livro físico, ou eu abracei legal o digital e consigo ler só e-book. Mas às vezes você comprou o livro físico, sei lá, e está numa situação, por exemplo, que não está com o livro na mão, foi viajar, esqueceu, mas se tivesse o e-book disponível, poderia retomar a leitura, né? Não, e eu acho que e assim,
qual que é a preocupação do mercado editorial? É vender o livro físico, que é mais caro, né? O e-book é mais barato. E eu acho que o e-book não... Dar o e-book, quando Para a quem pessoa compra o comprou, livro né? físico, não tiraria a venda, entendeu? Não acaba com a venda. O contrário, sim, Sim, geraria um prejuízo, mas... Entende? Só esse é, parênteses, porque esse é um negócio que eu acho que poderia acontecer e que, de repente, fosse até um estímulo. e o que eu posso dizer para vocês é que a questão do e-book ser enviado antes e estar chegando nas pessoas, acaba que até mesmo antes do livro existir já está tendo resenhas, o livro já está sendo lido, as pessoas estão gostando, falando dele. Claro, um processo muito lento, porque tem muita gente que não lê e-book, tem muita gente que comprou e a gente mandou o e-mail oferecendo e-book, eles, vou esperar chegar o físico, porque eu ainda sou old school, quero ver, quero cheirar o papel, enfim. E eu entendo isso aí também, porque eu também gosto muito do livro físico, mas eu concordo contigo. E eu tenho esse costume de ler ao mesmo tempo o e-book e o físico, porque, tipo, eu não gosto de Eu sair com o também. livro de casa, tipo, eu vou pro escritório, faço dia no escritório, às vezes tem alguma hora de ócio ali, depois do almoço, ou um cliente que marcou e não veio e eu já estava organizado. Então, e para mim um exemplo mais é esses Game of Thrones que eu tenho aqui no cantinho, né? Eu quero ter eles na minha prateleira, mas eu também quero a facilidade de não ter que estar carregando um tijolão de 2 quilos, Sim, né? sim. E essa questão dessas matérias que a gente estava vendo, a Saraiva anunciou hoje, eu acho que foi ali no site da Publish News, que demitiu em massa mais gente. E eu não sei se estão tirando os aparelhos para esse morto poder ir embora de uma vez, sabe? Tô Parece que vendo sim, né? isso. Me lembro, sempre que eu vejo falar da Saraiva, eu me lembro daquela carta de amor aos livros do Schwartz, ali da Companhia das Letras, que eles, depois de muito tempo, só valorizando as lojas de shopping e grandes redes, se deram conta de que talvez eles estivessem errado com isso, né? Porque a gente sabe que os descontos aplicados para esses vendedores grandes eram surreais perto do que uma livraria de calçada paga. Sim. E eu apesar de saber que para nós é muito ruim, enquanto escritores, ver livrarias fechando, eu não consigo me solidarizar com essas grandes redes, né? Não sei Acho que até como é que tu te sente interessante com isso. esclarecer assim para as pessoas que não são do meio é, o que acontece com essas grandes livrarias, né? Ou pelo menos algumas dessas grandes redes, ou o que tem acontecido muito nos últimos anos, né? É comum essas grandes redes darem calotes nas editoras, né? Porque como que funciona? Geralmente a venda é feita por consignação. Então a Saraiva vai lá, compra 100 exemplares do romance X que foi lançado, mas vai pagar só dali a 2 meses, certo? Sim, sim. E o que tem acontecido é que, em muitos casos, a livraria não tem pago. Então, os livros são vendidos, a livraria não repassa o dinheiro para a editora e a editora sai prejudicada, né? E é claro que as menores acabam se sofrendo muito mais, né? Porque as editoras, se as grandes já têm dificuldade, imagina as editoras pequenas independentes, né? Então, esse é um cenário que é bem recorrente, assim, enfim, aí tem toda essa história, assim, dessas grandes livrarias estarem agonizando aí nos últimos anos, né? E veio à tona também aquela história da cultura, dos Assédio funcionários, organizacional ali, né? Enfim. trazendo à tona uma série de questões dos bastidores, assim, de um comportamento posturas super escrotas, assim, Tóxica, dos né? diretores da cultura, né? Em relação aos colaboradores. Então, são várias coisas, assim, que a gente vai somando e que eles desenham um panorama, assim, que é muito ruim, né, para essas grandes livrarias. E é até por isso também que se atribuía no Brasil, até agora há pouco, antes do cenário da pandemia, assim, uma ascensão das pequenas Das livrarias, pequenas. das editoras independentes, né? Estava se enxergando isso assim como um movimento de respiro, assim, porque toda essa confusão com as grandes livrarias estava dando uma oportunidade para que as pequenas pudessem Aparecer. desempenhar um papel melhor, da livraria de bairro, que é uma coisa muito mais focada, uma curadoria muito mais cuidadosa, que consegue... Um A pessoa atendimento chega mais lá para comprar um humanizado, né? livro e é atendida por alguém que realmente entende, que está disposto a te explicar, a buscar um livro que talvez não exista na livraria no momento, E coisa a que é gente difícil sabe, ou se não impossível numa grande rede, né?
E a gente sabe também, né, também não vamos só criticar as grandes, que teve um momento que a cultura, a Saraiva eu não tenho certeza, mas que a cultura fez esse tipo de curadoria. Ela contratava para atender lá só pessoal da faculdade de letras, pessoal que entendia de livro. E teve uma época que a cultura tinha seus gerentes locais e havia espaço para as editoras. Eu sei que porque o Samir Machado, o escritor, ele nos conta da época do lançamento da Não Editora, que é uma editora muito pequena, e ela conseguia colocar os livros na cultura. Então, tipo, eles tinham esse diálogo com os locais, com quem produzia no local, mas isso aí se perdeu, né? Depois a gerência ficou lá em São Paulo e acabou, não teve mais. Desandou, né? Desandou. E eu não sei se tu passava por uma coisa assim que, tipo, quando eu lancei o Andarilhos lá em 2017, era um troço que me deixava muito constrangido, porque a gente é autor independente, né? E aí tu falava do teu livro e dizia, tem na Saraiva, tem na cultura. Não acontece mais isso, né? Assim, eu lancei o Modos também, eu acho que foi em 2017, se eu não me engano. E acontecia isso também, só que isso vai muito de cada editora também, né? Por exemplo, a 8 e meia, que foi o livro pelo qual o Modos Inacabados de Morrer saiu, ela até conseguia colocar na cultura. Se fosse pesquisar lá o meu livro, dava para comprar pela internet. Só que o problema é o seguinte, a livraria nunca tinha o livro em estoque. Então, o que acontece? Se tu chegava para comprar no site, a livraria comprava da editora, a editora mandava para a livraria, só que isso ia 2, 3 semanas para a pessoa receber o livro, né? E na loja física a mesma coisa, o livro está no sistema, só que nunca tem em estoque. Então, é quase on demand. Então você tem que aquela história assim para o vendedor, tem, mas tem que encomendar. Tu quer que encomende? É a mesma coisa que comprar pela internet, né? Não adianta nada estar na loja física. Ou seja, muito pouco adiantava estar na cultura, né? Porque era quase como se não estivesse. Mas agora a pergunta das pessoas continua ainda, mas Pra mim, a sabe o que resposta mudou? é que é diferente agora. Pelo menos eu acho que tem muita gente que já está se dando conta desse cenário. E acho que a gente até esqueceu de avisar o pessoal que a gente tem 2 blocos aqui, que o primeiro é esse bate-papo e o segundo a gente vai fazer uma indicação de livros. E para finalizar esse primeiro bloco, André, a gente estava dando uma olhada naquela matéria do Joca Terron ali que saiu na Folha, que ele falou, abre aspas, o corona vai tornar ainda mais difícil ser escritor no Brasil. E aí eu acompanho um ponto de vista que nem é o meu lugar de fala e o teu também, que é a questão do escritor, que sorte deles, né, e azar nosso, que conseguem viver da escrita, porque esse ainda é um mercado que a gente ainda olha meio à distância, assim, sem acreditar muito, mas a gente vê que tinha uma turma aí dos anos 2000 que surfaram nessa onda, nesse boom aí, desse boom econômico do Brasil e de uma certa profissionalização do mercado editorial. E agora eles já estão vendo comigo. Já faz uns 2 anos que eu vejo meus amigos que trabalham com tradução, reclamando, tá pouco. Eles tiveram uma época que eles recebiam para fazer evento. E hoje em dia os eventos, tipo, os poucos que tem, já são todo mundo a moda antiga, de graça. E a tendência eu acho que realmente é piorar, né? Não, o cenário é desastroso, né, cara? E a gente está ainda algumas coisas já tá dando para sentir os efeitos, assim, né? Mas a gente não tem nem ideia do que vem pela frente ainda, embora a gente consiga estimar que vai ser muito ruim, né? E aí é interessante, assim, também falar para as pessoas, só para dar um panorama, assim, de quanto, por exemplo, o escritor geralmente recebe por livro vendido, né? Se a gente for pegar um livro, por exemplo, que está na faixa de R$ 40, o escritor geralmente vai receber R$ 4, que é o 10% do valor de capa assinado em contrato, né? Então, o cara, para ganhar R$ 4, imagina para o cara sobreviver por um mês, quantos livros ele não tem que vender, né? E a gente sabe que no Brasil ninguém vende isso aí, né? Exato. E aí, o que é o normal? É o escritor se cercar de atividades que são correlatas à atividade dele, né? Então, o cara vai traduzir, vai participar de evento, como tu falou, aí ganhava lá um cachezinho para participar de um evento, vai dar curso de escrita, vai participar de edital. Só que essas fontes foram secando todas, né? Tudo, muito né? por causa do nosso governo desastroso também, né? Que é completamente avesso à cultura e foi onde ele pôde, ele foi cortando tudo que era possível, né? Então, tem muita gente assim que está agora sem nenhuma perspectiva simplesmente de como sobreviver, né? Porque não pode mais, não tem mais evento,
presencial. O que se ganha por livro é uma mixaria. E para ajudar, se vende muito pouco livro no Brasil ainda. Então, é um cenário crítico, assim, não só para escritores, mas para todo mundo que, para todo o de mercado, forma né? geral, que vive de atividades relacionadas com a cultura, né? O próprio Joca fala também no setor audiovisual, né? Sim, Que foi esse aí também tá. extremamente impactado também pelas políticas, pelos cortes E era um da setor política que pública. alimentava um pouco os escritores, porque, tipo, quando tu tinha, por exemplo, saiu ali Também. pela Companhia das Letras, assim, era quase certo que tu já ia sair vendido os direitos autorais, mesmo que ninguém gravasse, mas era mais uns, sei lá, 15 mil que a pessoa recebia ali da saída, né? E, tipo, isso aí foram desaparecendo esses valores. É muito triste, né? E aí o Joca dá um exemplo interessante ele também, que ele fala do adiantamento por direitos autorais, né? Que já é também uma realidade meio... não é para todo mundo, porque não é todo mundo que recebe direito autoral. As editoras geralmente pagam isso quando elas entendem que provavelmente o escritor vai vender um número X de exemplares e que o pagamento dos direitos autorais, portanto, não vai ser em vão, né? Mas ele dá ali o exemplo de R$5.000, por exemplo, de direitos autorais. Aí o cara leva 2 anos, 3 anos, 4 anos para escrever um romance. E aí, como é que faz? Vai sobreviver por 4 anos com R$5.000? E mais 3 ou 4 anos depois para te ter vendido o suficiente para voltar a receber, né? Porque tu recebeu adiantado só, né? Exato. Então, é bem difícil. o cenário já não era bom antes e agora está desastroso, né? Em resumo, nossos telespectadores aqui do nosso videocast que querem escrever, pensem muito bem antes de fazer isso, porque é coisa de maluco. A gente só faz porque não pode fazer outra coisa, né? Que nem respirar pra gente. Mas é um negócio muito louco, assim, que, tipo, eu ainda gasto mais do que eu recebo escrevendo com o meu psiquiatra para conversar sobre por que eu resolvi fazer isso da minha vida todo mês. Um abraço para Neron, se ele estiver olhando. Bom, Tim, sobre esse papo aqui do mercado literário, que é do mercado dos livros, que é o nosso tema aqui do primeiro bloco desse episódio piloto, tem mais alguma consideração ou podemos passar para as nossas indicações? Vamos para as indicações. Tu quer abrir ou eu abro aqui? Pode ser. Eu estava pensando aqui em que livro indicar e eu sempre acho legal indicar autores brasileiros, de preferência independentes, né? Mas como a gente decidiu meio rápido hoje, eu peguei um dos livros mais recentes que eu estava lendo, que não é de autor nacional, não é nem de ficção, mas é um livro que eu gostei muito, que se chama Espaço para Sonhar. Mas é um e cara é massa. uma biografia do David Lynch. Do Lynch. Que é um diretor, roteirista, artista plástico que eu gosto muito. E essa biografia é interessante. Saiu umas imagens do novo Duna, tu viu? E, inclusive, essa biografia aqui é interessante porque o formato dela é meio diferente. Assim, eu nunca tinha visto uma biografia escrita assim. Então, ela é escrita a 4 mãos e acontece assim, tem a biógrafa, que é essa Christine, e aí eles vão alternando capítulos. Então, ela vai lá, num capítulo, explora toda uma questão a respeito da carreira ou da vida dele. No capítulo seguinte, vem o Lynch e comenta sobre o que ela falou. Então, algumas coisas ele confirma, outras ele desmente, sempre ele acrescenta outros pontos de vista ou outros fatos. Ele brinca com as perspectivas. Que ela não sabia, e eles vão brincando. Então, todo o livro vai se alternando entre um capítulo dela e um capítulo dele. E os capítulos dele são super engraçados, assim, porque ele é um cara engraçado, assim, né, por si só. E para quem é fã do Lynch, gosta, é um prato cheio, assim, porque eu que acompanho a carreira dele faz tempo, eu fiquei sabendo de um monte de coisa assim que eu não fazia ideia, lendo a biografia. Então, recomendo. Saiu pela editora Best Seller aqui no Brasil. Uhum. E tem e-book também. Tem e-book. Já facilita agora, pessoal. Facilita. Bom, as minhas indicações aqui, eu em conjunto, até falei esses dias deles no Instagram ali. Esse livro aqui saiu primeiro. Chama-se Dias de Abandono, da Helena Ferrante, que é essa escritora que está super na moda ali. Eu tinha tentado ler o volume 1, Amiga Genial, daquela quadrilogia
Toscana, sei lá como é que é o nome. E não tinha conseguido avançar, sabe? Tinha achado um livro bem entediante, bem... Não estava conseguindo me prender e me explicar por que era tanto sucesso mundial. E só que eu quis dar outra chance e aí só que eu li invertido, tá? Porque o que acontece? Eu li esse livro aqui, Laços de Domenico Starnone, italiano. E É muito bom. é muito bom esse livro. Você já leu também? Já li. E esse livro é que eu fiquei tão chocado, que livro maravilhoso. E aí eu fui pesquisar sobre ele na internet e eu descobri que ele é uma resposta a esse aqui. Né? Esse aqui é um livro que saiu primeiro, que conta do ponto de vista da mulher, contando sobre os dias de abandono, quando ela foi abandonada pelo marido. E esse aqui, do Domênico, é de um jeito muito diferente, mas claro que ela mudou os nomes dos personagens, mas tu vê que é a mesma história, assim, tipo, até a questão dos cadarços, que eu acho que tinha que ser o nome desse livro, não Laço. A questão dos cadarços, ele aparece nos dois e tem muita coisa, e eles se complementam de um jeito tão interessante que eu resolvi fazer essa indicação dupla aqui. Leiam o da Ferrante primeiro, porque foi a que saiu primeiro. Eu li invertido, não tem prejuízo. Eu acho que eu gostei mais deste aqui, mas vamos também dizer que talvez seja mais fácil tu responder um livro do fazer o primeiro. Então, essa é a minha... Tem o Fantasmas dele, que veio depois, também saiu pela Todavia. Saiu pela Todavia também. Eu acho que esse Fantasmas a Todavia tá com umas promoções ali, eu acho que tá bem barato ali, tipo por uns 30 pila. Eu achei muito bom também. Eu não sei se eu lembro errado essa história, mas o Domenico Startone não é ex-marido da... Porque a Helena Ferrante não é o nome dela, né? É um pseudônimo. Exato. Eu vi dois tipos de comentários, né? Um que eles poderiam ter sido marido e mulher, e outro que Ferrante poderia ser um pseudônimo dele. E ele teria feito essa questão como uma brincadeira ali. Mas não saberemos. Espero que nunca nos digam quem é, porque acho que esse tipo de mistério é legal pro mercado literário, né? Eu acho que fizeram uma sacanagem com a J.K. Rowling ali, quando aquela pessoa deixou vazar lá que ela era o autor dos livros de policial ali, que estavam fazendo relativo sucesso já, sem precisar dizer de quem era. E, bom, é uma escolha, né? Eu acho que a gente tem que respeitar esse tipo de escolha, né, André? Sim. Mas é isso, então. Vamos finalizar aí nossas considerações finais. Queria agradecer por tu topar essa mais uma empreitada comigo aqui. Adoro inventar essas loucuras. Mas fazer esse videocast é uma vontade de bastante tempo. Eu só não sabia que ferramenta usar, e o Zoom meio que nos atropelou junto com o coronavírus agora nessa quarentena, né? Nem sabia da existência dele, agora todo mundo usa. Verdade. E te agradecer. Vamos ver se quando a gente conseguir ir para Bagé lá, vocês não sabem, mas a família da esposa do André é lá de Bagé, e a gente acaba sempre tomando umas cervejas no verão. Vamos fazer uma versão presencial do videocast também. Exato. Pelo menos uma vez por ano a gente se encontra lá, né? Exato. André, vou ter que fazer um desafio aqui que eu nem tinha pensado, mas acho que eu me lembro que tu sabe tirar o áudio dos vídeos, né? Então a gente podia tentar botar esse áudio aqui em podcast no Spotify. Vamos descobrir como é que você faz isso. Vamos lá. E aí ficamos em todas as plataformas. Pessoal, Exato. muito obrigado então pela presença de todos. Valeu, André. Vamos ficando para a próxima. Espero que vocês tenham gostado desse episódio piloto do nosso videocast. Até a próxima. Tchau, tchau. Beleza, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Rodrigo. Valeu.